E aí, pessoal, timeline tricolor desta quarta-feira tem muito assunto. Vamos falar da cirurgia de Serrote, o lateral que quebrou o braço ontem no jogo contra o Godoy Cruz. Vamos falar também da Arena. O Grêmio vai antecipar a compra da Arena? É isso mesmo que está em pauta? Vamos falar também do jogo do Sub-20, que preocupa cada vez mais o ambiente tricolor. E vamos falar sobre goleiro. O Grêmio estaria comprando um novo goleiro? É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora é hora do Vieser, Supermercados Vieser, em Canoas, e as suas tradicionais lojas que atendem a comunidade na zona norte de Porto Alegre, em Esteio e em breve em São Leopoldo. Você precisa conhecer os Supermercados Vieser. Você precisa baixar no seu celular agora o aplicativo do Vieser, o Clube Vieser, para você ter descontos de verdade. Eu sou Vieser, você vai ser também. Gente, timeline tricolor de quarta-feira começa com o Sub-20 do Grêmio, que foi derrotado para o Bragantino em casa e ocupa a penúltima posição no Brasileiro Sub-20. 2-0, 2 vitórias em 10 jogos, 6 derrotas, de um time que, como eu falei, é um time jovem, mas um time que está enfrentando muitos problemas contra os jogadores mais experientes de outras equipes e que, nesse momento, caminha para o rebaixamento do campeonato Sub-20. Assustador, porque hoje jogou o Jardiel, jogou o Zorteia, jogou o Thiago, jogou atletas que já têm alguma cancha, que já atuaram em Copa São Paulo, e a coisa não andou. Curiosamente, Grêmio e Inter são os dois últimos colocados. O Grêmio é penúltimo e o Inter é o último. Eu já tinha revelado para vocês a minha preocupação com relação a esse assunto, porque isso diminui a categoria de base. É um escândalo a CBF ter um campeonato que tenha rebaixamento. Mas tem, e nós temos que falar. Igor Serrote, o Grêmio fez uma nota, eu estou gravando esse vídeo perto das 6h30, uma nota há poucos minutos atrás, falando da cirurgia que será realizada, ou para quem vai ver depois, foi realizada, né? Depende do horário que vai se ver esse vídeo, às 8 da noite desta quarta-feira, ou seja, já está em preparação para a cirurgia. Se fala em 6 semanas, de 6 a 8 semanas, então são 2 meses, o Serrote volta a trabalhar normalmente, a jogar após o Mundial de Clubes, o Super Mundial. É isso que vai acontecer. Então, existe isso, é um problemão. O Grêmio que teve ontem também a lesão do João Pedro, mas a lesão do João Pedro o Grêmio não informou nada, aparentemente não é nada tão sério, mesmo que o João Pedro tivesse revelado depois do jogo que achava que era sério. E o João Pedro foi notícia hoje também, porque segundo o que se viu ontem depois do jogo, o João Pedro está encaminhando a sua renovação de contrato. Renovação de contrato com o Grêmio, João Pedro. O Grêmio tem o Serrote, tem o João Pedro, tem o João Lucas. E um dos nomes que se fala, uma das posições que se fala que o Grêmio tenta contratar, curiosamente, é um lateral direito. Mas mesmo assim tem essa informação aqui. Eu acho que o Grêmio vai tentar colocar, imagino eu, o João Lucas em alguma negociação. O João Lucas que é uma das tantas contratações completamente sem sentido do Grêmio. Mas isso a gente fala outra hora, porque agora é a hora da timeline. Novo goleiro. A Zero Hora, o jornal Zero Hora, disse hoje que o Grêmio analisa o mercado para talvez contratar um novo goleiro. Isso, se não fosse a instabilidade do Volpi, a gente acharia que seria para compor uma possível saída do Grando, que tem aí negociações com Palmeiras e tal. Seria isso. O problema é que o Volpi tá tão mal, e o Jorge, que é um goleiro contratado junto ao Pelotas, que ninguém entendeu até agora porque foi contratado, ele acaba criando a ideia de que o Grêmio vai atrás de um titular. Mas quem? Aí tem o Matheus Mendes, hoje o Léo falou isso. Eu ainda vou estudar mais, eu vou até hoje, durante a noite, eu vou procurar mais informações, até para
para formular a coluna que eu tenho amanhã em cima dessas contratações, desses reforços. Mas a notícia é, o Grêmio procura um goleiro. Procura um goleiro. O Leonardo Miller colocou que o Grêmio iniciou o processo de tentativa de antecipar a compra da Arena nos bastidores. Afirmou que o Grêmio está fazendo de tudo para tirar o comando da Arena, e isso já faz muito tempo, né, para trocar a gestão, mas que agora estaria avançando em razão dessas compras de dívidas dos bancos, né? Comprou a dívida do Banrisul, isso determinou algumas coisas, eu vou avançar nisso ainda, e estaria negociando com outras para tentar, né? Ontem nós tivemos aquele processo lá das cortesias, que depois, se vocês quiserem, eu posso avançar um pouco mais nisso, tenho mais informações, mas a notícia é que, segundo o Léo Miller, estaria tentando fazer isso. Seguindo nesta linha, o Josimar Farina colocou aquela informação sobre a última briga entre Grêmio e Arena, que se deu porque o Grêmio deixou de transferir os valores mensais que transferia, na casa de 2 milhões, a partir do momento em que comprou uma das dívidas do Banrisul. Então, o Grêmio deixou de transferir 10 milhões e isso está impactando fortemente no caixa da Arena. E o que gerou, na verdade, isso aparentemente foi o que gerou a tal represália da Arena de retomar o contrato original, entregando para o Grêmio os ingressos que o Grêmio queria. Porque o Grêmio recebia, através de um novo acordo, recebia ingressos em um setor, no caso cadeiras Gold, e deveria receber, segundo o contrato, nas cadeiras superiores. Foi isso que a Arena fez, e isso gerou algum desconforto do Grêmio, e aparentemente é porque o Grêmio deixou de transferir os valores, e aí é uma briga judicial que o Grêmio inclusive ganhou, mas que gera muito, muito desconforto, e quem perde com isso, na boa, é o torcedor. Grêmio e Arena brigam, mas as pessoas brigam, e o clube e o seu estádio é que estão perdendo com isso. Fiz uma coluna inclusive sobre isso, mas depois a gente, se vocês quiserem, a gente pode avançar um pouco mais nesse assunto. O Mano Menezes, na entrevista do Mano, fala que o Grêmio vai utilizar a janela para reforçar o time, né? E isso coloca claramente aquela preocupação de não cair. A gente falou do goleiro, mas outros nomes serão contratados. A gente está levantando ainda quais os nomes, mas fala entre 5 e 8 reforços. E aí a gente precisa depois discorrer, mas fica claro que a janela é de mercado aberto para Porto Alegre, mercado aberto para a Arena do Grêmio, e devem chegar por aqui muitos jogadores. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.